Não, vamos lá. E uma coisa que eu tenho deixado bastante claro, esse ataque não é um ataque ao mandato do Glauber. Eventualmente, o mandato do Glauber é o alvo por conta das circunstâncias. Mas esse ataque é um ataque a um campo político. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Né? É uma criminalização, porque, de novo, se nós pensarmos que, olha, partidos de esquerda já foram criminalizados por lei no Brasil, isso hoje é improvável que aconteça. Mas não quer dizer que eles não possam ser criminalizados de outras formas. O golpe, como eu dizia, não precisa ser essa trama, toda ela complexa, construída para tirar um presidente da República. Tem outras formas de golpe. E me fica muito claro, deputada, que o que está em trânsito é um golpe para tomar de assalto esse orçamento secreto e fazer do legislativo o poder de mando da República. Não tem caso de MBL, não tem caso de empurrão, isso tudo é a brecha encontrada, só que já tomou uma outra proporção. Nós temos um deputado em greve de fome, e tudo que acontecer com o Glauber daqui para frente, a responsabilidade é do Congresso. Dizendo isso, vocês do PSOL têm alguma resposta do andamento do caso do Glauber para amanhã? Olha, Thiago, primeiro assim, tem um jornalista do Globo, né, o Bernardo Melo Franco, fez um texto que eu acho que é bem elucidativo, né? Nem o tapete no Congresso acredita que o Glauber está sendo caçado por uma reação frente a um fascista do MBL, Yeah. né? Ele reagiu a uma provocação diante da sétima vez que aquele cidadão que vive para fazer provocação, atacar a esquerda, enfim, ia atrás do Glauber. Da sétima vez o Glauber reagiu, deu um pé na bunda, como todo mundo viu, mas ninguém, nem os da Centrão, nem os da extrema-direita, acreditam que é por conta do pontapé e da reação do companheiro diante da provocação e da agressão do cidadão do MBL. Todos sabem que é uma perseguição diante das denúncias que o pessoal fez desde o início ao orçamento secreto. O pessoal entrou no Supremo Tribunal Federal contra essa prática vergonhosa, que institucionalizou o toma lá da cá ainda no governo Bolsonaro, isso foi em 2020, e que criou essa superpoder aos congressistas, sem contar num esquema sem transparência e de difícil combate à corrupção, né? E além do pessoal ter denunciado orçamento secreto desde o início, a própria combatividade do Glauber, que enfrentou o Arthur Lira dezenas de vezes na Câmara dos Deputados. Então, todos sabem que isso é uma perseguição política. Qualquer pessoa, independente do que pense, vê que não tem nenhuma lógica na dosimetria, um Congresso que só 3% dos casos de cassação vai adiante, que casos de agressão, inclusive agressão, né? Não reação, como foi o caso do Glauber, a agressão à mulher, como aconteceu com um deputado que foi até veiculado no Fantástico, ganhou uma censura verbal, né? Outros têm ou uma advertência, ou o caso é imediatamente arquivado. E então, né, a dosimetria, né, se fosse o problema do ato do Glauber, é obviamente absurdo. Também é evidente que nós temos um parlamento que tem um caráter de classe, né, e não é a nossa. O parlamento é uma instituição da democracia liberal que é uma instituição burguesa, né, majoritariamente composta por integrantes dos defensores dos interesses das elites, né, e hoje com muito peso para a extrema-direita e o centrão. Então, bom, é gravíssimo. Para piorar, nós conseguimos, ou para melhorar, no sentido de ilustrar, nós conseguimos, como bancada e com apoio de parlamentares do PT, de outros partidos, no dia do Conselho de Ética, fazer uma obstrução feroz. Não teria sido votado o processo de cassação do Glauber se a ordem do dia tivesse começado na hora, que começa às 4, 4h30, por aí. Começou perto das 7, esperou a votação, que mostra que isso também é um compromisso do Hugo Mota, né, parte do conluio. Não tem o dedo só do Arthur Lira ou do Centrão, mas também, né, uma articulação, uma conivência do presidente da casa. Que depois, ainda ao ser noticiado da greve de fome do Glauber, suspendeu as atividades presenciais semana que vem na Câmara dos Deputados. Né? Então, o que nós temos é um grande feriadão de Páscoa. Aliás, para a classe trabalhadora brasileira que está lutando para acabar com a escala 6x1, né? Olha o privilégio que é um final de uma semana inteira até a volta da Páscoa sem atividades na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, o Glauber está em greve de fome, como vocês sabem, anunciada a partir da votação do Conselho de Ética, né? Já são mais de 100 horas de greve de fome, eu não sei quantas horas totaliza agora, eu já posso conferir antes de acabar a nossa entrevista.
ele anunciou no dia do Conselho de Ética, foi uma decisão dele, ele mesmo fez questão de dizer, mas é importante, né, no sentido da população saber, e óbvio nos exige agora a solidariedade, isso é evidente, né, o nosso camarada, mas o engajamento no sentido social para reverter esse absurdo, porque como tu bem disseste, é um precedente muito perigoso, é uma perseguição à esquerda, é uma perseguição ao campo político, é um precedente gravíssimo para começar a caçar mandatos de gente que tem compromisso firme com os interesses da classe trabalhadora e a juventude, sem contar com o absurdo com o próprio Glauber, que isso, né, com 78 mil eleitores do Rio de Janeiro, com um mandato comprometido e em defesa dos direitos dos trabalhadores, que tem, né, a marca da presença e da luta do Glauber na Câmara dos Deputados, para além do caso do Glauber, que, claro, já mereceria toda a minha militância e minha dedicação, mas eu quero alertar a todos, né, militantes de outras organizações, de outros partidos, ativistas sociais que não são filiados a partidos, a gravidade dos. O precedente é muito grave e é muito importante, então, a gente tentar reverter. Como tu me perguntou, o que se espera amanhã? Amanhã vai ser sessão virtual, claro. Eu vou para Brasília, né? A Sâmia está junto com o Glauber e muito dedicada nessa luta toda. Outros parlamentares do pessoal também. Tem um ou outro parlamentar eventualmente que vão, mas vai estar vazio o Congresso, né? Uhum. Então nós vamos ter atividades lá, vamos ter um ato com um movimento estudantil com os direitos humanos na terça, de solidariedade ao Glauber. O Leandro, assessor da SAMI, acaba de me falar que são 115 horas de greve de fome. 115 me horas. mandar 115 horas. Que você sabe, muito difícil, né? Não sei, a maioria das pessoas não fez uma greve de fome, eu estou entre uma delas, não fiz, né? É muito difícil do ponto de vista humano e do ponto de vista, obviamente, da reação de cada corpo diante da falta de alimentos, mas 115 horas é bastante tempo e a gente está muito preocupado, né, com essa situação. O presidente Hugo Mota não está na Câmara dos Deputados, né, desde o dia lá da ordem do dia que ele não abriu, não foi mais visto na Câmara dos Deputados, não atendeu as ligações da nossa líder, Talília Petroni, enfim, então, Glauber Tá fica. ocupado com alguma coisa aí, o presidente, né? Deve ter algo mais relevante no momento do que um deputado em greve de fome dormindo no Congresso. Exatamente. O único deputado em greve de fome, aliás, o Congresso vazio, deve ter certamente É, muito mais coisa, né? é, Contém ironia, né, como a gente diria para os claro. nossos seguidores, mas é isso, né? E é isso. Segunda-feira não tem nada na Câmara. Bom, qual é o tempo que a gente tem agora, digamos, do rito da cassação? A gente tem recurso à Comissão de Constituição e Justiça, o Glauber vai fazer, obviamente. Nós vamos fazer esse recurso para a CCJ, vamos enfrentar na CCJ. E depois vai a plenário, né? O plenário que caça mandatos, né? Que eles precisariam de 257 votos. Eu digo precisariam porque nós vamos fazer a luta. Nós queremos que esse relatório caia. Nós queremos que o mandato do Glauber seja preservado e que o Glauber fique, né? Mas o rito normal seria isso. Isso sairia ali no início de maio, mais ou menos, digamos, se for exatamente no calendário, né? De chega na CCJ, já é votado, já está pronto, aí é plenário e tal. Então a semana que começa amanhã é uma semana que nos exige aí uma boa campanha de solidariedade, de redes, presencial para quem estiver em Brasília, preocupados também com a saúde física, né, do Glauber. É muito importante ele poupar energias, uma série de coisas. Uma greve de fome tem as suas peculiaridades. Ele está muito bem atendido pela Maninha, que é fundadora, integrante do PSOL, foi deputada federal, né, companheira combativa, que com uma equipe de médicos está fazendo esse monitoramento dos sinais vitais, da situação de saúde do Glauber, mas já é importante destacar essa questão do poupar energia e desse inverno, né, que nós temos que passar, entre aspas, que é essa semana que absolutamente foi desmontada na Câmara. Isso está totalmente vinculado, gente, com o processo do Glauber. Imagina que ia ter um feriadão desse tamanho na Câmara. Ele já tinha anunciado que ia ser segunda, terça e quarta presencial na Câmara dos Deputados na semana da Páscoa. Do nada, no dia que vota a cassação do Glauber no Conselho de Ética de forma vergonhosa, porque a gente ficou debatendo a tarde inteira, eles nem se dignaram a ir lá debater. Simplesmente votaram no Infoleg. O relator foi tão patético, falou: não tenho nada a falar, tá tudo aí. Né? O relator que agrediu um jornalista na Câmara dos Deputados, obviamente não teve mandato cassado, o relator que se absteve no caso do mandante da execução da Marielle e que foi, enfim, brutal com o companheiro Glauber com esse relatório escandaloso. Então vai ser uma semana difícil, a solidariedade de todos e todas é muito importante.
É muito grave. Teve um momento, não nesse momento de votação, mas no momento do anúncio do voto do relator, na semana anterior, que me chamou muita atenção, que foi uma fala do presidente do Conselho Leur, né? Que lá pelas tantas, durante as vaias que vocês faziam e tal, e aí veio a expressão, e eu não sei quem falou, chamou de desgraçado lá o Paulo Magalhães, o Leur diz assim, né? Se vocês não respeitarem, a Polícia Legislativa vai tirar vocês. Aí eu parei a live aqui, eu digo, não, só um pouquinho. Então quer dizer que chamar o cara desgraçado e vaiar, eu posso fisicamente ser retirado do meu espaço de trabalho. Mas o cara falar da minha mãe, eu não posso fazer o mesmo. Então qual é o grau de parâmetro do que eu estou sendo julgado aqui? Né? Então quer dizer, por favor, né? Né, Thiago? Na verdade, ele falava ali para os manifestantes, mas igual não tiraram ninguém, que a gente não. Aí foi um. Claro. Ia terminar mal aquela sessão se fossem começar a tirar as pessoas, porque ia ter que nos Nossa, tirar também, bem como tu disse. Mas o fato é que o Glauber devia ter sido protegido. O cara nossa. tem que ser perseguido no local de trabalho, não qualquer lógica. Seja o local de trabalho a Câmara dos Deputados, seja o local de Empresa trabalho privada, uma né? escola, um Né? banco, local de trabalho de qualquer um, de qualquer uma de nós. Tem um provocador que te persegue, um stalker no local de trabalho, né? E ainda provoca de forma sistemática. Vamos comentar outra coisa. Atacando a moral, fazendo fake news sobre a honra de uma mulher pública que foi a mãe do Glauber. Exatamente. Ele tem toda a referência por ser mãe e por ser figura pública. Dona Saudade Claro. foi prefeita, né, de Nova Friburgo, tem uma vida política, tem uma vida militante que sempre inspirou o Glauber e que estava com Alzheimer acamada e que veio a óbito 11 dias depois do Ah, episódio. não. Então, assim, não, porque isso é importante falar, porque Claro. é gravante, eu disse lá, e eu não tava me regozijando, que eles foram dizer, porque os companheiros de partido diziam que eu bater mesmo. Se fosse comigo, eu fazia a mesma coisa. Eu também, já falei isso aqui. Já... Tipo assim, e não é dizer que eu tô certo, eu tô errado, tô dizendo que a gente é humano. Claro, É claro, humano. E assim, claro. se autodefender, reagir a uma provocação, eu acho que tá certo, né? Reagir a uma provocação. E ainda era a 7ª vez que o cara ia. Então, a Câmara dos Deputados devia ter protegido o Glauber, né? E o que a gente viu é justamente o contrário, né? Não só não É, protegeu, como depois, claro, aproveitaram esse fato. Como eu disse, o processo de cassação contra o Glauber não tem nada a ver com a reação dele diante da provocação do de MBL. forma nenhuma. De cassação do Glauber é uma perseguição por conta do enfrentamento do Glauber no orçamento secreto. E a combatividade com que ele enfrentou o Arthur Lira e toda a trupe ali, enfim, do Centrão, do fisiologismo e tal, mas em particular o Arthur Lira, né? Que endereçou também, já tinha pedido cassação do mandato dele lá atrás, depois volta e meia, né, atacava o Glauber e, obviamente, esse processo que ingressou ano passado, quando ele ainda era presidente, foi precificado, né, por esses caciques políticos e por ele próprio. Então, por ele próprio, Arthur Lira. Então, é óbvio que é uma situação gravíssima, um precedente muito grave. E eu digo não só em relação à Câmara e dos deputados, mas também para câmaras de vereadores, assembleias legislativas, né, pessoas que estão em outros espaços de poder lá enfrentando, fazendo a luta em defesa dos trabalhadores, da juventude, que podem, né, ter seus mandatos cassados pela coerência, pela combatividade. Sem Então é dúvida. muito grave, né? Não é um caso só que diz respeito ao Glauber, também seria um ponto de inflexão grande nas liberdades democráticas. Por isso que a gente precisa fazer essa luta, né? E toda ajuda é bem-vinda. A turma que mora em Brasília, tem gente que está fazendo visitas, organizando eventos, segundo deve, Hoje teve um e grupo de também crianças lá, né? teve um grupo de crianças visitando, prestando solidariedade, né? Ontem teve Lindbergh, líder do PT, Gleisi, teve Sidônio, ministro Hoje o Márcio Macedo foi também. o Márcio Macedo foi também, amanhã deve a turma do Chorinho, e vários parlamentares voltam, né, como eu disse, é o meu Uhum, caso, e outros tantos, como o Chico Alencar, que já confirmou que volta. Na terça, além de nós, chega Tarciso, aí depois aí vai indo, né, na uhum, escalada de vários parlamentares que vão para seguir prestando essa solidariedade. Terça tem esse ato que o movimento estudantil está organizando, tem evento que a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo Raymond, que também é do Rio de Janeiro, também está organizando. Tem uma atividade da nossa turma da auditoria da dívida, da auditoria cidadã da dívida, que é a quarta lá, também de solidariedade ao Glauber. Então, já teve um ato ecumênico na semana uhum, passada, que foi muito bonito para energizar, né, dar um suporte claro, espiritual para o nosso camarada também. Então, quem está claro. em Brasília, essas coisas ajudam, mas, por exemplo, quem está na rede, tanto a campanha de
prestígio no sentido de Glauber fica, de reivindicar, né, a luta do Glauber, de tornar público o absurdo que é esse processo de cassação, de denúncia frente ao teatro do absurdo que nós estamos vendo na Câmara dos Deputados. Todas as posturas ajudam muito a levar essa luta adiante, porque ela precisa seguir. E ela vai ser uma luta que não se resolve nessa segunda, né? Ela tem esse tempo todo que a gente estava comentando de vazio proposital deixado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Isso é surreal que isso aconteça.